Caldeirão do Bruxo. Com o Messias Bruxo. Caldeirão do Bruxo. Oferecimento Canopus Veículos, onde você encontra as marcas Toyota, Caoa Chery, BMW, Mini Cooper e Honda Canopus Motos. Clínica Santé. Ditado Produções e Eventos. Contágio Outlet. Biscoitê, a maior biscoiteria do Brasil. E aí, meus amores, meus amigos, meus telespectadores, tudo bem, tudo jóia? Chegando aqui no Caldeirão do Bruxo com mais um quadro, Café com Messias Bruxo, diretamente da Biscoitê, aqui no Shopping Estação, em Cuiabá, no L1. Pode vir, ficar à vontade, a maior biscoiteria do Brasil. Chás, biscoitos das mais... Olha, uma variedade imensa, enorme, tudo que você quer tem. Tem biscoito para você dar de presente para toda a família, tá? Pode vir aqui tomar um chá, tomar um café, tomar um cappuccino, o que você quiser. E também comer um biscoitinho saboroso, certo? Tem empanada, tem tudo que você quiser. E levar para casa também, fiquem à vontade, tá? E logo, logo, tem Biscoitê em mais um shopping de Cuiabá. Já vou falar, daqui uns dias chega Biscoitê no shopping Pantanal, tá? Preparem-se. E hoje no Café com Messias Bruxo está a Melissa Freitas. Você aí de casa, você que está, não sei onde você está. Mas você está aí, deve estar se debatendo na sua cabeça aí, com vários movimentos de mulheres do agronegócios. Esses dias eu passei aqui no Caldeirão, o evento Fazenda Rosa, Café na Fazenda com Fazenda Rosa, várias mulheres, vários grupos agroligadas, mulheres no campo, uma e outros grupos mais. E hoje eu trouxe, sabe quem? A Melissa Freitas. Ela é da assessoria de comunicação, ela comanda a comunicação do grupo Agroligadas. Agroligadas, ela vai desmistificar. Pô, como vai, Melissa? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Adoro um chazinho, biscoitinho, cafezinho como boa mineira, né? Então estou muito honrada de estar aqui nesse programa para contar um pouquinho sobre o movimento Agroligadas. Agroligadas, o que significa Agroligadas? Agroligadas é um movimento de mulheres do agronegócio que tem por missão conectar o campo e a cidade. Então, a gente trabalha com comunicação e com educação para trazer a informação do campo para a cidade. Quanto tempo, quando surgiu e por quê e como surgiu o Agroligadas, esse grupo? Agroligadas surgiu há 6 anos atrás e era um ano onde a pele dos defensivos agrícolas estava em alta e estava havendo muita fake news sobre o agronegócio. Então, a Jenny Schenkel, que é a nossa presidente, junto com a filha dela, buscaram outras mulheres para poder conectar o campo, para poder contar para a cidade que nem tudo aquilo que estavam dizendo nas mídias era a verdade que acontece no campo. Um momentinho. A Genia de Campo Verde, né? Isso. Aqui em Mato Grosso. Então, a Agroligadas começou em Campo Verde? Não. A Agroligadas começou em Cuiabá, porque em Cuiabá. Na época a Geni morava aqui em Cuiabá. O marido dela era o esposo dela, era o presidente da AMPA, né, que é a Associação dos Produtores de Algodão de Mato Grosso. Então, nesse contato com ele na AMPA, ela decidiu fazer Resolveu ser uma pioneira nesse assunto. Isso. Tirar a desinformação, a distorção das coisas. Exatamente. Isso mesmo. Entendi agora. E aí surgiu o grupo Agroligadas. Inicialmente com quantas mulheres? Nós começamos na primeira reunião com 50 mulheres e depois foi só crescendo, porque foi um chá. E aí desse chá as mulheres queriam saber mais sobre essa pele dos defensivos, foram lá para aprender, trouxeram uma mulher de São Paulo, a Elaine Silva, que é a nossa vice-presidente hoje, para explicar sobre essas fake news. E então foi crescendo cada vez mais. Hoje nós somos 3.000 mulheres esparramadas por todo o Brasil. 3.000 mulheres? É mulher pra caramba, hein? E todas envolvidas nesse movimento. Todas são envolvidas. A gente tem aquelas que estão ali mais assistindo, mas tem as mãos na massa também, vamos assim dividir, que são as nossas coordenações. Nós temos 12 coordenações, a gente chama de núcleos, né? 12 núcleos espalhados pelo estado e também por outros estados. E aí essas mulheres trabalham por essa aproximação do campo e da cidade. Hoje o Grupo Agroligadas está em quais partes do Brasil? A gente tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e Roraima. Tá vendo aí, gente? Agora uma pergunta bem assim, bem... As mulheres do Agroligadas, todas têm que ser fazendeiras? Não tem que ser fazendeiras. Dona de uma terra,
uma latifundiária ou uma chacrinha, qualquer coisa? É uma pergunta bem... Não, não precisa não. Para você ser uma agroligada, basta ser uma mulher do agro. Seja dentro da porteira ou fora da porteira. Então, se você trabalha numa multinacional ou em qualquer outra empresa que trabalha com negócios, se você for uma advogada, qualquer profissão que você está trabalhando dentro do agronegócio, administradora, que eu queria dizer, administradora, mas trabalha em alguma empresa do agro, você pode ser uma agroligada. Tá vendo aí, ó? Você não precisa ser fazendeira, nem latifundiária, não precisa, pode ficar tranquilo. Trabalhou, tá em algum tipo de atividade indiretamente ligada ao agronegócio, também pode fazer parte. Pode fazer parte. Agora, se você não é do agro, você é a nossa razão de existir. E é com você que a gente quer conectar, é com você que a gente quer te convidar para ir nas propriedades rurais, conhecer, para participar dos nossos eventos, para ir até os mercados e conhecer o nosso projeto de onde vem, que são umas plaquinhas onde a gente conta que aquele produto foi produzido naquela região, fala o nome do produtor, enfim, a origem, exatamente. Que tipo de fake news e distorção tinha muito, Melissa? Começamos o nosso nascimento com a PL dos defensivos agrícolas. Então, essa foi uma das maiores fake news. E o que é? Por que surgiu a PL dos defensivos agrícolas? Então, esse projeto de lei, ele trazia a regulamentação de vários outros... Da utilização dos defensivos. Mas o que é? Muitas vezes tem um genérico, tem outras moléculas que estão sendo lançadas. Então, a validação de um genérico, por exemplo, ela vai beneficiar, porque ela diminui o preço. Porém, isso não vai fazer um uso indiscriminado. Por quê? Porque o defensivo agrícola é como se fosse um remédio para a planta. Então, se é um remédio, a gente tem que ter uma dose certa. Precisa de um engenheiro agrônomo. Se você... Vamos usar um vocabulário bem simples. Se você derrama demais o defensivo agrícola em cima da planta, vai fazer mal para a planta, não vai fazer bem. Se você coloca uma dose inferior, não vai produzir o efeito necessário. Então, a gente precisa de uma dose adequada que é recomendada pelos agrônomos, que inclusive tem muito estudo. Então, para haver a liberação de um defensivo agrícola, tem todos os estudos agronômicos, que são como ele responde ali no campo, tem estudo na parte humana para saber se está... uma pergunta até que eu ia fazer agora, eu estava aqui na fila. O Brasil diz que é um dos maiores utilizadores do defensivo agrícola. Mas o que a gente tem que olhar? A proporção de terra. A gente tem uma proporção de terra territorial maior, então a gente tem que olhar por hectare e não por quantidade de litros usados. Utilização. Bem como também a gente produz de 2 a 3 safras. Em outros países onde a gente tem o frio, por exemplo, na Europa tem neve por 6 meses. Você não vai conseguir produzir 2 safras. Aqui a gente produz até 3 safras. Em área onde a gente tem pivô, por exemplo, a gente vai produzir 3 safras. Então, por isso, uma maior quantidade do uso. Não necessariamente naquela área individual por aquela cultura. Então, tudo isso a gente tem que levar em questão. Se você olha só pela quantidade de litros, mas o nosso país é muito maior e o nosso país produz até 3 safras. Agora, até que ponto isso é prejudicial à nossa saúde? Tudo vai de como isso está sendo aplicado e está sendo consumido também. Então, por exemplo, se você usa na dose certa, ele se autodegrada por aquele período. Então, você não vai aplicar e já pegar a planta e consumir. Já utilizar. Não, tem todo um período de degradação, um período de absorção da planta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E também, você aplicar o produto certo para a cultura correta. Tudo isso tem que ser avaliado. Orgânico e não orgânico. Como que está hoje o Brasil? O orgânico, as pessoas vão no mercado, vê o preço mais caro, maior, mais alto, vamos dizer assim, né? E realmente não tem nenhum tipo de defensivo no orgânico? Não, no orgânico não. A produção orgânica, ela é algo que ela demanda de mais mão de obra, porque você não consegue utilizar o defensivo agrícola. Então, por exemplo, se você vai fazer a remoção das plantas, das pragas, das plantas daninhas, você tem que fazer com a mão. Então, você tem que ter todo um cuidado maior. Por isso, o custo é mais alto. Então, você geralmente consegue plantar e produzir o orgânico numa área menor. Por isso que o preço é mais alto. Mais alto. Porém, se você tem uma produção agrícola de confiança, onde as pessoas usam os produtos químicos, os defensivos agrícolas, mas na proporção correta, ele não é prejudicial à saúde. E tem um órgão que controla isso aí, Melissa? Tem um órgão. Que fiscaliza? Tem. Que verifica se está tudo certo, dentro do padrão, dentro das medidas? Sim. Existe? Tem uma ideia. Tem uma ideia que faz toda essa fiscalização. Sim. Tá vendo aí, gente? Tentando aqui explicar para vocês sobre essa questão que muita gente reclama, que o Mato Grosso tem muito defensivo agrícola, o Brasil é um dos maiores utilizadores do produto, importador, isso aqui e tudo mais. E falamos sobre os orgânicos aí também. Agora me conta aí,
Hoje, as agroligadas, como que é feito o trabalho de vocês, mais diretamente com as pessoas que não é do agronegócio e precisa saber? Agroligadas desenvolve várias ações, principalmente dentro das escolas, com essa função de conectar o campo e a cidade e desmistificar o setor. Então, por exemplo, ali em Campo Verde, que é um dos nossos núcleos, aqui em Cuiabá a gente tem também, tem em Lucas do Rio Verde, Sapezal. Em vários desses lugares, as mulheres vão até as escolas, conversam com os pais, conversam com os diretores, os professores, e aí promovem... Escolas públicas. As escolas públicas, particulares e municipais. Então, tem as estaduais e as municipais também. Então, vão até essas escolas, levam esses alunos até as propriedades rurais, fazem dias de campo, explicam como que funciona o agronegócio, toda a questão da sustentabilidade, que a gente sabe que a sustentabilidade é um tripé, então não é só o meio ambiente, é também, mas é a questão social, é também a questão econômica. E aí leva esses alunos para conhecer a parte ambiental, a parte de produção agrícola, leva também os alunos dentro das próprias escolas, elas vão até lá e produzem materiais, palestras, quebra-cabeças para mostrar os subprodutos. Então aí mostram o que é que está desenvolvendo de trabalho, o que o agronegócio está inserido. Porque muitas vezes você está tomando um chá, está comendo uma bolachinha e não sabe que nisso tem produtos agrícolas. Da onde então, vem? O cacau, por exemplo, que é o nome de um dos nossos projetos, de onde vem? O cacau, por exemplo, ele vem do agronegócio. Então, o milho que está inserido muitas vezes na bolachinha, o trigo da farinha, tudo isso vem, é um produto do agro. Exatamente, foi industrializado. Então, a gente traz isso também para dentro das escolas para esses alunos conhecerem. Porque muito, como nós estávamos falando no início, né? Pode distorcer uma informação, pega um fake news daí e as pessoas embutem em cima dessa informação e acaba assim, metendo boca, né? Esculhambando o agronegócio, manchando a imagem, e quando na realidade só ajuda. Exatamente. E ao invés de ser beneficiado, está sendo prejudicial para a imagem do agronegócio. Sim, eu gosto sempre de trazer o comparativo com uma engrenagem, né? Então, todos os setores têm os seus problemas e os seus gargalos, mas são coisas que a gente, como trabalhando em excelência, tem que buscar corrigir e melhorar. Bem como, por exemplo, o agronegócio de 50 anos atrás, de 30 anos atrás, de 15 anos atrás, que começou no Mato Grosso, não é a mesma coisa de hoje em dia. Por quê? Agora a gente já tem informação. Então, antigamente não tinha o trator que tem hoje, não tem a máquina que tem hoje, então a gente precisava fazer as coisas de outra maneira. E agora a gente já tem informação, agora a gente consegue ter mais tecnologia embarcada nas máquinas para a gente produzir de uma maneira mais eficiente, mais sustentável. Então, tudo isso é algo que a gente tem que trazer para esse contexto, bem como uma engrenagem, vários setores, eles fazem parte. Então, se o agro não produz a matéria-prima, o que a indústria vai beneficiar? Justamente. E se a indústria não beneficia, não produz, o que o comércio vai vender? E como o serviço vai prestar serviço para tudo isso? Então, são dentes de uma engrenagem que todos são importantes e a gente tem que buscar, cada um na sua área, fazer o melhor, produzindo com qualidade, com eficiência e com transparência para as pessoas verem o que está realmente acontecendo e o que não está acontecendo. Tá vendo aí? Vocês estão entendendo aí sobre desmistificando o agronegócio no Mato Grosso, principalmente, do grupo Agroligadas. Vamos para um rápido intervalo comercial, diretamente aqui da Biscoitê. Na volta vamos falar sobre as queimadas, sobre a questão do desmatamento e até mesmo do preço dos alimentos, entendeu? Ela não vai explicar muito a fundo, mas ela vai ficar mais ou menos o motivo do preço dos alimentos do Brasil, por ser um grande produtor. Não sai daí, já continua Café com Messias Bruxo, aqui direto da Biscoitê, com a Melissa Freitas, da Agroligadas. Não sai daí, já estamos de volta. O que o paciente mais fala nos consultórios, aqui no dentista, é: nossa, doutora, eu morro de medo de vir aqui no dentista. Então isso trava, né? Então o paciente precisa fazer o tratamento, mas esse medo impede ele de que isso aconteça, de que esse tratamento aconteça. Para isso nós temos uma sedação, a sedação consciente, que é uma sedação com óxido nitroso. Como funciona isso? Isso é feito aqui no consultório, né? E a gente consegue ter um maior controle dessa ansiedade, dessa dor do paciente. Então ele vai fazer o procedimento acordado, consciente, mas muito relaxado, e o nível de dor é quase zero. E eu falo o seguinte: quando a gente faz outros tipos de sedação, que também existem, também podem ser feitas dentro de um consultório, o paciente ele pode
sair da sedação, imediatamente dirigir, imediatamente trabalhar, coisas que a sedação medicamentosa não consegue. Então, a sedação consciente com o óxido nitroso veio para ajudar todos esses pacientes que têm medo e fobia de dentista. Estamos vivendo um momento atípico de seca severa e isso não é brincadeira. O fogo se espalha rápido e não dá trégua. Mesmo com os melhores equipamentos e equipe preparada, se pegar fogo aqui, poderá ser um desastre. Não seja você responsável por provocar incêndios florestais. Quem provoca incêndio, além de prejudicar todo mundo, será multado e processado. Se presenciar um incêndio florestal, denuncie. Ligue 193. Contamos com você. Governo de Mato Grosso. Oi! Quer deixar o seu Dia das Bruxas, quer dizer Halloween, dia 31 de outubro. Mas o mês de outubro inteiro é Halloween. Quer deixar sua festa mais gostosa, mais saborosa, mais doce? Vem pra Biscoiteria aqui no Shopping Estação L1 e também logo no Shopping Pantanal, tá? Olha que maravilha, ó, pode levar pra sua festa. Tem um kit completo aqui, ó. Tem um Conde Drácula. Olha ele aqui, gente, ó. Drácula, você pode comer ele. Tem também, sabe o que? A bruxinha, gente, tá aqui, ó, para você levar para sua festa. Tem um kit completo de tudo que você precisa para seu Halloween ficar mais saboroso, mais divertido. Pode encher sua festa de gostosura. Então, Dia das Bruxas, damos kit, né? Pega tudo que você precisa para deixar o Dia das Bruxas mais doce, mais saboroso. Halloween é com a Biscoitê aqui no Shopping Estação, tá? A maior biscoiteria do Brasil e tem tudo para sua festa ficar mais deliciosa. Vem para Biscoitê. Tomamos um fôlego e tomamos um chá aqui na Biscoiteira, delicioso. Esse chá eu acho que é de jasmim, abacaxi, canela, gente, é uma delícia. Tem muitos aqui, pode vir e ficar à vontade. E olha, estou com a Melissa aqui, da Agroligadas, falando sobre o agronegócio. Gente, você que quer saber, esses grupos de mulheres que estão hoje na frente, que antigamente o agronegócio era basicamente de uma cultura só de homens. Agora isso está acabando no Brasil. As mulheres estão em tudo, em todos os setores, tá? Agora no agronegócio. E a Melissa é afiada, sabe tudo, tá? Conhece de tudo, por dentro de tudo. Mas, Melissa, voltando aqui ao nosso bate-papo sobre a Agroligada, seu grupo, hoje tem outros grupos também, né? Tem vários grupos de mulheres. E esses Surgiu, grupos... vocês acham que vocês são os primeiros grupos? A gente está entre os pioneiros, mas surgiram vários grupos ao mesmo tempo, né? Então, cada um sentindo um tipo de necessidade diferente. E muitos outros grupos, por exemplo, eles estão envolvidos com o aprendizado das mulheres. Então, as mulheres muitas vezes se sentiam necessidade de ter essa capacitação para poder estar ali dentro do agro, conversando, explicando as coisas, participando das decisões. Então, se a gente não tem a capacitação, como a gente vai conseguir participar dessa mesa de decisora, né? Então, a gente busca bastante por essas capacitações, por conhecer mais, e grande parte desses grupos, eles surgiram dessa maneira, por essa necessidade de capacitação. Assim como eu, por exemplo, que sou uma sucessora, trabalho com a minha família, né, há muitos anos, sempre acompanhei, por isso que eu me formei em agronomia, mas a gente sempre precisa estar se atualizando e aprendendo cada vez mais. Você é engenheira agrônoma? Sou engenheira agrônoma.
Formada Então, na UFMT aqui em Cuiabá. Ah, um bom curso, né? Bom Excelente curso. universidade também. Agora me conta aí, vamos falar da nossa realidade. Um assunto que está aí na pauta, que é o assunto do momento. Queimadas no Brasil. Que antigamente a queimadas era mais no Pará, Mato Grosso, Goiás. E hoje praticamente a queimadas tomou conta do país, né? Existe, que eu me lembro, muito tempo atrás, que era uma cultura pôr fogo na propriedade, até mesmo para renovar a vegetação e não ter que roçar, fazer todo aquele tipo de situação. Colocava fogo, depois ia lá, nascia a vegetação novamente. Aquilo muitos falavam que ajudava o solo, outros falavam que era prejudicial. Qual que é a sua opinião e qual que é a realidade? Vamos É bom ou é ruim a queimada? Vamos voltar lá. Ela tem a sua prática, mas a gente volta lá no começo. Antigamente, como eu disse, 50, 30, 60 anos atrás, a gente não tinha a mesma estrutura tecnológica que a gente tem hoje. E nem o mesmo nível de informação que a gente tem. Então, era uma prática, sim, usual e era necessário porque não tinha outras maneiras de fazer. Porém, com cada vez mais a tecnologia, informação, tudo veio melhorando e sendo aperfeiçoado para ser feito da melhor maneira possível. Então, hoje, a gente usa a prática das queimadas, mas é uma queimada controlada. Então, você tem que pedir uma licença. Então, existe mesmo a queimada controlada? Existe. Você precisa pedir uma licença, tem todos os tratos culturais e os preparos para que isso aconteça. Então, muitas vezes você vai gradear em volta da área, você vai ali jogar passar um arado. Então, é um preparo para aquilo naquela área. Vão ficar vigiando, tem um fogo contra, tem todo um preparo. Como que é essa história de contra fogo, fogo contra? Como que é isso? O contrafogo é quando o fogo está vindo de uma direção, você coloca um fogo contrário para poder eles se encontrarem e morre. Isso, morre afogado foi ótimo. Mas o que acontece? Né? Isso não é de qualquer maneira, não são quaisquer pessoas que podem fazer. Tem todo um preparo, tem a brigada de incêndio nas propriedades, eles precisam aprender sobre isso. Então, são técnicas que são, sim, utilizadas. Hoje em dia, muito menos que antigamente, mas existe, precisa de licença ambiental para isso. Porém, essas queimadas onde a gente vê hoje em dia, tanto assim, muitas vezes elas são incêndios florestais. E aí, o que acontece? A gente, como população em geral, não só como produtores rurais, a gente tem que ter a consciência, porque todo ano tem a época seca. E quando você tem uma massa seca, existe a alta combustão. Então, aquilo pode se queimar. Sozinho. Se você deixar um vidro, ele vai funcionar como uma lupa, quer dizer, lixo, e aquilo vai pegar fogo sozinho. Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente está passando numa estrada, joga uma bituca de cigarro, aquilo vai pegar fogo. Então a gente tem que ter os cuidados. Aquela folhinha que às vezes aquela senhora tem mania de varrer a folha ali e botar no quintal. Não pode acontecer nem só nas propriedades rurais, também não pode acontecer dentro da cidade. Então, é um período que ele está propenso para que isso aconteça. Então, todo mundo tem que ter consciência, toda a população, e tem que cuidar disso. É porque muita gente fala, eu estou na cidade mesmo, desde que se virem por lá, pois for por lá, mas eu acho que é uma consciência geral, né? É uma consciência geral, até pelas estradas, por exemplo. Ao passo que a gente tem que ter todo um cuidado, porque, por exemplo, quando a gente está andando em BR, pode sair uma fagulha do asfalto e pegar numa lavoura, pegar num capim que está ali do lado. Ou também, por exemplo, acontece no meio de uma lavoura, a palhada do milho, por exemplo, é muito seca, então ali entrar em alta combustão ou uma faísca da própria máquina. É por isso que é obrigatório nas lavouras ter uma brigada, ter um caminhão que eles chamam de caminhão bombeiro. Já tem essa norma. Tem essa norma, o caminhão bombeiro. E lembrando que para os produtores rurais é muito, muito prejudicial que a área seja queimada. Por quê? Você tem que formar toda a matéria orgânica, que são os micro-organismos que estão em cima. Para o solo não é bom. Se você diminui a fertilidade do solo, o que acontece? A produtividade vai cair. Vai cair. Então, o produtor ele não quer que pega fogo. Aí você fica com aquela palhada por cima, que é aquela matéria seca que fica lá em cima. Aquela palhada, ela protege a umidade do solo, ela fortalece de ter micro-organismos ali. Então, vai fortalecer e prevalecer a microbiota que está ali, que a gente chama de matéria orgânica. Então, toda essa matéria orgânica que está ali por cima, se ela é queimada, você vai ter prejuízos que vai causar queda da produção. Então, não é interessante para os produtores rurais. Sem contar que, quando pega fogo e você não consegue controlar, pode queimar o maquinário, pode queimar a sede, queimar os galpões, os animais, a cerca, os animais. Então, é muito prejudicial. O produtor rural, ele é contra as queimadas. A não ser nesse caso que eu te expliquei de queimada controlada. Mas é uma prática que hoje em dia é muito raramente usada, porque a gente tem outras maneiras de lidar com a situação, tendo em vista que a gente tem uma tecnologia. Não sei se você vai saber explicar sobre um boi que também diz que era utilizado no contrafogo, né? Os animais.
pecuária. O que A técnica aí. foi usado... Se é técnico, não sei como que é isso. Não, é que foi falado muito disso, do boi bombeiro, por exemplo, Isso, no boi Pantanal o ano passado. Mas por quê? Porque se você tem o boi no Pantanal ou em outros lugares, tem bastante boi, ele come o capim e vai deixar uma massa seca menor. Pequenininho. Então, o que que acontece? Aquilo não vai ficar uma queimada não tão alta, não alastra vai alastrar tanto. tão alto. Exatamente. Então, é esse controle. Porque, por exemplo, quando você tem uma propriedade que não tem o gado, só tem aquela palhada, aquele capim natural que tem, capim nativo que a gente chama. Se tem um capim nativo e está muito alto o capim nativo, vai pegar fogo, ele vai queimar igual pólvora. O desastre é grande. Então, o desastre é grande, exatamente. Mas se tem ali no Pantanal, então quer dizer, o boi ele faz parte do equilíbrio do Pantanal, o capim é menor. nativo vai ficar menor, exatamente. Desmatamento no Brasil. A Europa praticamente não tem mais floresta. Os Estados Unidos, em parte. E a pressão em cima do Brasil, praticamente, é muito grande. Qual que é o pensamento hoje da Agroligadas em cima desse assunto? O pensamento em relação disso sobre os produtores rurais é que a gente tem que fazer a nossa Que a parte pressão do está em nosso cima cuidado. sobre os produtores rurais, né? Sim. Eles estão desmatando, colocando boi, colocando isso, colocando aquilo, e não estão se preocupando com o meio ambiente. Qual que é o pensamento? Hoje, a legislação nossa exige que dentro do cerrado nós tenhamos 35% de reserva. Tirando a parte de preservação ambiental, que é a obrigatória em relação às áreas de preservação permanente. O que é a área de preservação permanente? A declividade acima de 45 graus e também as nascentes e rios, as beiras de rios e de água. Exato. Então, a reserva legal é 35% para a área de cerrado e na floresta você tem que ter 80% preservado. E o produtor rural, ele paga para manter isso, tá, gente? Porque não é só simplesmente você deixar o mato lá e tá tudo certo. Não, você tem que fazer acero em volta contra fogo, tem que ter cerca, tem todo um cuidado que você precisa ter para manter essa área. E é obrigatório por lei. Então, o quê? A gente pode explorar, sim, 65% das áreas, mas a gente tem que ter, sim, essa preservação ambiental. E aí não é porque a Europa não preserva que agora a gente também não vai preservar. Né? A gente não preservou. A gente tem que cuidar, sim. E até porque, por exemplo, se a gente acaba com os recursos hídricos, quem são os primeiros prejudicados? Nós, porque a gente precisa daquela água que está ali dentro da propriedade rural. Então, tudo isso é algo que a gente precisa preservar os nossos próprios recursos. O solo, se a gente degradar o solo, a gente vai produzir como? A gente precisa preservar o solo. Então, faz parte do negócio. Então, aquele tripé da sustentabilidade que eu estava dizendo. O ambiente que a gente vive, a mão de obra, então, as pessoas, a gente precisa cuidar das pessoas, que é o social e também o econômico. Afinal de contas, isso tudo é um negócio e se ele não é economicamente viável, não vai se manter ali. Não vai se manter. Então, tudo isso a gente precisa cuidar. Mas também, na cidade, a gente também tem que cuidar. Então, as indústrias, as lojas, todo o comércio, eles têm que buscar a reciclagem do lixo, também tem que buscar cuidar de todas essas coisas para que se mantenha. Então, essa busca é para todos. Vai da cidade pro lixo, o lixo não é reciclado e acaba tudo indo envolvido nessa destruição. Exato. Então, a consciência ambiental, ela tá para nós em todos os lugares, tanto na cidade quanto no campo também. Todo mundo tem que fazer a sua parte porque a gente está inserido no mesmo mundo, afinal de contas, e a gente tem que cuidar. Agroligadas, como que faz para fazer parte? Você aí que é do agronegócio, você aí que faz parte, que tem alguma propriedade, ou trabalha diretamente com o agronegócio, como faz parte para participar? Para fazer parte das agroligadas, lembrando que você precisa ser mulher, tá? Então, você tem que entrar no site agroligadas.com.br, se cadastrar lá e buscar a coordenadora mais próxima de você. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente tem o Núcleo Agroligadas, lá vai ter direcionado o telefone da coordenadora, você entra em contato depois de já ter se cadastrado e você vai fazer parte desses grupos e aí poder participar dessas ações. Lembrando que a gente gosta de mulher mão na massa, tem que trabalhar, viu, mulherada? Para a escola procurar o Agroligadas para poder fazer uma palestra, como que faz? Também é só entrar em contato no nosso site, lá tem os contatos. Então, vai buscar o núcleo mais próximo. Porque se você está lá em Lucas do Rio Verde, é a Simone Botan, nossa representante. Se você está em Sapezal, é a Ieda. Então, entrando no agroligadas.com.br, você consegue ter o acesso a essas coordenadoras, vai entrar em contato com elas na região que está mais próxima de você e pedir para que elas venham até a sua escola. Essa foi a Melissa, fala muito bem, craque no assunto, correto? E esse foi mais um Café com Messias Bruxo aqui, diretamente da Biscoiteira do Shopping Estação. Ele passe aqui, toma um chazinho, toma um cappuccino, um cafezinho, como você quiser.
Leva pra casa um biscoitinho delicioso, ó. Isso aqui é uma delícia. Eu já comi tudo meu, quase, ó. Maravilhoso. Maravilhoso. Minutinho. É uma delícia. Gostoso. Tchau. Vou comer agora. Fiquem à vontade aí, tá? Olha, não conseguiu assistir por aqui? Entra aí no site messiasbruxo.com.br. Entra também no YouTube Messias Bruxo. Entra no Instagram Caldeirão do Bruxo e Messias Bruxo, tá? Fiquem à vontade, tá? O programa é de vocês. Pode mandar sugestão pra gente que a gente aceita, tá? E por enquanto nós estamos em 4 horários na TV Cidade Verde. Já vai estar com os horários certinho, tá? Tem às 14, tem às 17h30, tem às 21 horas e às 0h45. Não conseguiu assistir nesses horários? Pode entrar na rede social. Beijo no coração de todos, tá?